Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma imersão no material que é pura estratégia geopolítica, psicologia de crise e, claro, teologia. O capítulo 31 de Isaías. E para essa nossa análise a gente vai usar, o próprio texto bíblico na tradução Nova Almeida atualizada e também os comentários super aprofundados do teólogo John Lamartine, que ajudam muito a conectar os pontos, sabe? Históricos e teológicos. Exato. E a nossa missão hoje é entender, a anatomia de uma péssima decisão e a promessa surpreendente que vem logo em seguida. Isaías 31 mostra um povo em pânico, uma escolha desastrosa e uma resposta divina que, francamente, ninguém esperava. Vamos lá. Vamos. O capítulo já abre com um tom de urgência, quase de tragédia, né? Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. É uma abertura que não perde tempo, vai direto ao coração do problema. E para a gente entender a dimensão desse ai, a gente precisa se situar no cenário da época, ali pelo século 8 a.C. O povo de Judá estava numa situação desesperadora. Certo. Então, antes da gente julgar a decisão deles, qual era a ameaça? Quem estava batendo na porta que os deixou tão apavorados a ponto de correrem para o Egito? A ameaça tinha um nome: Assíria. Naquele momento da história, o Império Assírio era a superpotência militar indiscutível. E eles não eram apenas conquistadores, eram conhecidos pela brutalidade. Ah, sim. As táticas de guerra psicológica deles, a crueldade, eram lendárias. Então, para uma nação pequena como Judá, ver o exército assírio se aproximando era tipo um apocalipse iminente. Entendi. Então o pânico era real, justificado até. E nesse pânico, eles olham para o mapa e veem o Egito, a antiga grande potência. A lógica parece ser: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exato. Eles confiam, como diz o texto, em carros de guerra porque são muitos e em cavaleiros porque são fortes. Exatamente, é a sedução do poder visível. Carros de guerra, cavalos, era a mais alta tecnologia militar da época. O Egito era famoso por sua cavalaria. Do ponto de vista puramente humano, estratégico, parecia a única jogada lógica para sobreviver. Mas é aí que o texto vira a chave. O problema não era a estratégia em si, mas o que ela representava. O versículo 1 termina dizendo que eles não olham para o Santo de Israel nem buscam o Senhor. E o versículo 3 é brutalmente direto. É muito direto. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos são carne e não espírito. E essa distinção é tudo: carne e espírito. O texto está dizendo que Judá estava apostando tudo em algo finito, frágil, mortal, em vez de confiar no poder infinito. E é aqui que a análise de Martin nos mostra que isso era muito mais grave do que uma simples má aposta política. Mais grave em que sentido? Era uma traição? Essa palavra soa muito forte para uma aliança política. É exatamente a palavra. Era uma traição espiritual profunda. As fontes, especialmente o Martin, indicam que ao buscar essa aliança, Judá estava violando diretamente os termos do seu acordo com Deus, a chamada Aliança Deuteronômica. Ok, vamos parar aí um instante. Aliança Deuteronômica. Pode nos dar uma versão resumida do que era isso? Era tipo uma constituição para a nação? É uma analogia perfeita. Pense nela como a Constituição de Israel. O documento que definia a identidade deles como povo e o relacionamento com Deus. E dentro dessa Constituição, lá em Deuteronômio 17, havia uma cláusula explícita, quase um aviso em letras garrafais. Piscando em neon. Isso, proibindo o rei de multiplicar cavalos ou de fazer o povo voltar ao Egito para conseguir esses cavalos. Uau! Então não era uma regra obscura qualquer, era uma proibição direta e específica ligada justamente aos cavalos e ao Egito. Fazer isso não era só ignorar um conselho, era rasgar uma página fundamental do acordo deles. Precisamente. Era um ato de desobediência deliberada. E a consequência, segundo o profeta, seria inevitável. Deus julgaria a nação por essa quebra de confiança. E a análise de Martin é clara. O desastre seria para os dois lados. Para os dois. Sim, o versículo 3 diz: quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que socorre e cairá aquele que é socorrido.
e todos juntos serão destruídos. A ajuda que eles buscaram se tornaria a ruína deles. Puxa, então o cenário é este. Um alerta devastador sobre confiar na força humana, que não é só inútil, mas uma traição que leva à destruição. É um começo de capítulo bem sombrio. Muito. Mas a narrativa não para aí, certo? A fonte indica que há uma virada de tom quase imediata, o que parece contraintuitivo depois de uma bronca tão severa. Sim, e é uma das viradas mais dramáticas do livro de Isaías. Depois de descrever a futilidade da aliança com o Egito, o texto muda completamente o foco. Da repreensão para uma promessa de proteção divina, usando duas metáforas assim incrivelmente poderosas. E a primeira, no versículo 4, é de uma força intimidadora. Deus é comparado a um leão, ou filhote do leão, que ruge sobre a sua presa. É uma imagem visceral. E o texto continua dizendo que, mesmo que se junte contra ele um grande número de pastores, ele não se assusta, não se intimida com o barulho deles. Exato. E a analogia, como as fontes nos ajudam a decifrar, é bem clara. O Senhor é o leão. Jerusalém, o Monte Sião, é a presa que ele está protegendo. Com uma ferocidade possessiva. Isso. E os pastores barulhentos, eles são um poderoso exército assírio. A mensagem é: todo o poderio militar da Assíria, com todo o seu barulho e sua fama, para Deus, não passa de um bando de pastores gritando para um leão. Ele não se impressiona, ele não recua. Essa imagem de poder indomável é muito forte. Mas a gente mal tem tempo de processar essa imagem do leão, e no versículo seguinte, o 5, a metáfora dá uma virada de 180 graus. É chocante. É chocante, sim. Deus agora é comparado a uma ave que paira sobre o seu ninho para proteger os seus filhotes. A transição é impressionante. A gente passa da ferocidade crua para a ternura protetora num piscar de olhos, da imagem de um predador para uma de uma mãe cuidadosa. A ave que paira sobre o ninho não apenas protege, mas nutre, abriga. É um cuidado íntimo, pessoal. O que essa dualidade nos diz? Que a proteção divina não tem só uma face. Por que usar duas imagens tão opostas? Eu acho que a intenção é mostrar a natureza completa e multifacetada da proteção de Deus. Contra a ameaça externa, ele é um leão invencível. Que ninguém pode intimidar. Ninguém. E para o seu povo, internamente, ele é como uma ave-mãe, oferecendo refúgio, segurança, um cuidado gentil. Ele é poderoso e pessoal ao mesmo tempo. E o final do versículo 5 resume isso com 4 verbos. Ele vai defender, salvar, poupar e livrar Jerusalém. É uma proteção completa. Então, depois dessa promessa dupla e poderosa, qual é a aplicação prática para o povo? Como eles deveriam reagir a isso? O capítulo continua com um chamado à ação, né? Sim, nos versículos 6 e 7, Isaías faz um apelo direto, quase um comando. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Não é um convite sutil, é uma convocação urgente ao arrependimento. E esse arrependimento não é só um sentimento. O texto conecta esse voltar-se para Deus a uma ação muito específica: jogar fora os ídolos. Naquele dia, cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro. Qual é a ligação exata entre a crise com a Assíria, a aliança com o Egito e os ídolos que eles tinham em casa? Essa é a questão central. E o comentário de Martim oferece uma perspectiva fascinante sobre isso. Ele argumenta que a esperança futura do povo no reino de Deus, que é uma promessa recorrente em Isaías, deveria ser o motor para uma mudança radical no comportamento presente. Então a ética do futuro deveria moldar as ações do agora. Exatamente. Ou seja, se eles realmente acreditavam nas promessas de Deus para o futuro, precisavam começar a viver de acordo com essa crença hoje, não amanhã. Faz todo sentido. Exato. E abandonar os ídolos era a prova tangível dessa mudança de lealdade. Ídolos, assim como a cavalaria egípcia, representam uma falsa segurança. São coisas que você pode ver, tocar... Que você mesmo fabricou. Isso! Abandonar os ídolos era o ato de trocar a segurança visível e impotente, a carne, pela confiança no Deus invisível e todo-poderoso, o Espírito. É a mesma escolha do início do capítulo, mas agora no nível pessoal. E com esse chamado ao arrependimento, vem a promessa final do capítulo: a queda da Assíria. O versículo 8 é muito específico e, ao mesmo tempo, misterioso.
Diz: a Assíria cairá pela espada, não de homem. É uma afirmação que deliberadamente remove a agência humana da equação. A salvação de Judá não viria de uma batalha vencida, nem de uma aliança. Viria de uma intervenção sobrenatural. Isso é fascinante. A promessa é de uma vitória não humana. Mas para o povo de Judá, ouvindo isso na época, cercado por um exército real, aterrorizante. Isso não soaria como, sei lá, pensamento mágico. Com certeza. Exigiria uma fé imensa. Eles estavam vendo um exército de verdade em suas fronteiras e a solução prometida era uma espada fantasma, por assim dizer. Exato. No entanto, é aqui que as fontes, como a de Martin, nos permitem conectar a profecia com a história. O que Isaías promete aqui, no capítulo 31, encontra seu cumprimento literal mais tarde no livro, lá no capítulo 37. E o que acontece lá? O capítulo 37 narra que, quando o exército assírio de Senaqueribe cercou Jerusalém, o anjo do Senhor desceu durante a noite e matou 185 mil soldados assírios. 185 mil? Sim. O exército foi aniquilado, sem que Judá disparasse uma única flecha. A Assíria caiu, exatamente como profetizado, por uma espada não de homem. O que reforça a mensagem do capítulo inteiro desde o primeiro versículo. A tentativa deles de buscar ajuda militar humana era completamente equivocada. A solução nunca esteve no campo de batalha humano. Precisamente. E o capítulo termina com uma imagem final enigmática e poderosa no versículo 9. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Fogo e fornalha. O que isso simboliza? Parece uma imagem de destruição, mas está localizada na cidade que Deus está protegendo. É um paradoxo. É uma imagem de duplação. A análise de Martin sugere que o fogo pode ser uma referência ao fogo do altar no templo, que queimava continuamente. É um símbolo da presença constante de Deus. Um fogo que purifica e acolhe. Isso, um símbolo da aliança, do perdão, e a fornalha. O que seria? A fornalha é o que essa mesma presença divina se torna para os inimigos que ousam atacar seu povo. Para os fiéis, a presença de Deus é um fogo de refúgio. Para os inimigos, essa mesma presença se torna uma fornalha de destruição. Nossa. Então, ao atacar Jerusalém, o exército assírio não estava só atacando uma cidade. Eles estavam literalmente marchando para dentro da fornalha de Deus. Exatamente isso. Uau, essa imagem da fornalha é poderosa. Então, depois de analisar tudo isso, o que a gente pode extrair como a essência dessa passagem? Olha, este capítulo é uma aula magistral sobre a natureza da confiança. Ele cria um contraste gritante entre a fragilidade do poder humano, a carne dos cavalos do Egito, e a força absoluta de Deus, que se manifesta como um leão feroz e, no instante seguinte, como uma ave protetora. A lição parece ser a futilidade de buscar segurança em qualquer coisa que, no fim das contas, é tão frágil quanto nós. A ajuda que Judá buscou no Egito não era só desobediência, era fundamentalmente impotente. Exatamente. A salvação de que eles precisavam desesperadamente só poderia vir da única fonte que eles tinham deliberadamente escolhido ignorar. Eles buscaram uma solução horizontal, humana, quando a única solução viável era vertical, divina. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir, que vem direto da análise de Martin sobre este capítulo. Ele destacou que a esperança futura do povo de Judá deveria ter moldado as suas ações presentes. Isso nos leva a perguntar o quanto as nossas convicções mais profundas sobre o futuro realmente influenciam as decisões concretas que tomamos hoje sobre onde ou em quem colocamos nossa confiança quando a pressão aumenta. Que Deus abençoe todos os ouvintes.